O legado oculto da rainha, Lady Louise, e o segredo de Balmoral. O Reino Unido e a família real encontram-se diante de uma revelação que promete abalar antigos equilíbrios, a longa e cuidadosamente guardada vontade privada da falecida rainha Elizabeth II finalmente começou a gerar rumores que ecoam pelos corredores de pedra de Buckingham Palace. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, gira em torno de um detalhe que desafia expectativas. Entre os bens mais simbólicos de Balmoral encontra-se um pequeno chalé sagrado, lugar onde a rainha encontrava sua paz nos últimos anos de vida, que foi legadamente destinado a Lady Louise Windsor, filha de Príncipe Edward. Não para o atual rei, nem para a rainha Camila, tampouco para o herdeiro direto do trono. Louise, a discreta neta que sempre se manteve afastada das disputas de poder no palácio, recebe assim um dos presentes mais íntimos e simbólicos de Elizabeth II. Ao tomar conhecimento, Camila teria reagido com uma mistura de dor, raiva e uma sensação aguda de ser deixada de lado, gerando um clima de tensão em Clarence House descrito como explosivo. A chegada de Príncipe William ao cenário, por sua vez, trouxe uma nova camada de complexidade. Longe de permanecer em silêncio, ele teria se movimentado rapidamente, assumindo a defesa rigorosa de cada linha do testamento, como se estivesse protegendo o último bastião da autoridade e memória da rainha. Surge então a questão: seria este gesto apenas uma expressão de carinho ou uma última mensagem sutil sobre quem a rainha realmente confiava? Com William alinhando-se publicamente a Louise, resta saber se Camila recuará ou preparará um contramovimento capaz de sacudir toda a monarquia. 4 anos se passaram desde que Elizabeth II deu seu último suspiro em Balmoral Castle, símbolo maior da monarquia. Nos silenciosos corredores de pedra da propriedade escocesa, onde a névoa frequentemente envolve as torres majestosas, um minucioso levantamento dos bens privados da rainha é conduzido com extremo sigilo. À frente da equipe jurídica estão os mais fiéis defensores da honra real, dedicados a preservar o legado da família Windsor. Entre pilhas de arquivos, um testamento separado, mantido em absoluto segredo até mesmo de membros não diretamente relacionados à família, começa a ser aberto. Antes de examinar as linhas escritas em tinta azul seca, vale recordar a figura de Lady Louise, filha mais velha do príncipe Edward, conhecida por sua beleza delicada, postura serena e devoção discreta. Louise compartilhava com o avô, príncipe Philip, a paixão pelas carruagens e tinha o raro privilégio de caminhar pelos jardins de Balmoral por horas, em silêncio, acompanhando a rainha em momentos de introspecção. Sua presença nos últimos anos de Elizabeth II funcionava como uma fita de seda, suavizando a pressão da soberania e oferecendo companhia silenciosa e reconfortante. Enquanto os assistentes jurídicos revisavam listas intermináveis de obras de arte, joias e propriedades, detiveram-se diante de uma nota manuscrita, clara e resoluta. Referia-se a uma modesta casa escondida entre antigos pinheiros na propriedade de Balmoral, local utilizado durante caçadas ou tardes privadas da rainha. A nota declarava expressamente que a casa deveria ser legada, conforme desejo pessoal, a Lady Louise Windsor. Um silêncio surpreso se instalou no estudo selado. Por costume real, propriedades em status como Balmoral são tradicionalmente transferidas ao monarca reinante ou aos herdeiros diretos, preservando a unidade da coroa. Que Elizabeth II decidisse separar um fragmento de sua alma em Balmoral e legá-lo a uma jovem discreta como Louise representa uma quebra de uma regra não escrita, ainda não oficializada ao público. A notícia começou a escapar pelos corredores do palácio, transmitida não por vozes altas, mas por olhares franzidos, passos apressados sobre tapetes vermelhos e trocas de olhares suspeitos durante encontros de chá. Em outro ponto do palácio, Rei Charles, que trabalha incansavelmente para manter a estabilidade da monarquia após a morte da mãe, dificilmente imaginou que seu legado materno traria tais nós emocionais imprevisíveis. A relação de Charles com Elizabeth II sempre oscilou entre profundo respeito e rigorosas exigências do dever. Que a rainha tenha decidido não deixar o chalé a ele ou a Camila levanta especulações sobre uma omissão intencional, um gesto carregado de significado. Ao mesmo tempo, Rainha Camila
que emergiu pacientemente das sombras da controvérsia para se posicionar ao lado de Charles, observa cada movimento com a sensibilidade de quem enfrentou inúmeras tempestades palacianas. Suas interações com membros mais jovens, como Louise ou William, permanecem impecavelmente corteses à superfície, mas por baixo da calmaria se desenrola um tabuleiro de xadrez de poder em constante rotação. Os eventos de 2024 marcaram um ponto de virada inesperado no interior da família real britânica. Durante o período em que o rei enfrentou problemas de saúde, Lady Louise assumiu responsabilidades inéditas, fortalecendo sua convicção de ser a guardiã primária do patrimônio real. Seu compromisso silencioso e constante com os deveres da monarquia já havia chamado a atenção de todos, mas nada poderia prepará-la para a surpresa contida na última vontade privada da rainha Elizabeth II. O nome de Louise surgia de forma inequívoca como destinatária de uma propriedade em Balmoral, o coração sagrado da memória e história real. Para muitos, não se tratava apenas de uma herança material, mas de uma mensagem de afeição pessoal que transcendia títulos e formalidades. O gesto da rainha, longe de ser meramente político, reconhecia o valor do serviço discreto e dedicado de Louise, colocando-o acima de qualquer prestígio público ou fama cintilante. Dentro do palácio, a notícia causou um efeito imediato. O ar ficou pesado e carregado de tensão. Discussões discretas começaram a dividir opiniões. De um lado, havia os que acreditavam que a disposição da rainha deveria ser honrada sem questionamentos. Do outro, estavam aqueles preocupados com o precedente que tal decisão poderia criar na gestão dos ativos da coroa. Entre eles, um jovem príncipe observava a situação com olhos perspicazes, compreendendo mais do que ninguém o significado por trás daquela pequena casa. Sabia que ela era o estopim da tempestade prestes a eclodir. No interior das paredes sólidas de Clarence House, a atmosfera já solene se tornou ainda mais densa. Queen Camilla sentava-se à mesa de mogno polido, mãos finas e nós dos dedos esbranquiçados de ansiedade, segurando uma fotocópia recém-entregue. A luz da luminária de cristal iluminava as linhas profundas de choque e fúria estampadas em seu rosto. Para ela, cada item listado entre os ativos de Balmoral não representava apenas números ou nomes de lugares. Era a medida do poder e influência que construíra com esforço durante décadas. A percepção de estar sendo colocada à margem corroía Camilla como um veneno lento. Ela, que esperava ter voz ativa em todos os cantos de Balmoral, sentiu-se traída pelo silêncio que cercava a vontade da rainha por 4 anos. A sensação de exclusão foi interpretada como uma ofensa silenciosa, mais dolorosa do que qualquer disputa pública. Em sua mente, uma ideia sombria começou a se formar. Se o documento pudesse desaparecer, ou ao menos esta cláusula específica fosse apagada, a ordem das coisas retornaria ao seu lugar, sob sua supervisão. Enquanto Camilla deixava-se levar pela raiva e pelos pensamentos de destruição, uma presença silenciosa aproximava-se. Prince William, dotado de intuição herdada de sua falecida mãe e da compostura aprendida com a avó, conhecia os detalhes da disposição especial a favor de Louise. Para ele, não se tratava de perda de propriedade, mas de um gesto profundamente humano de gratidão da rainha a uma neta devota. O apoio de William a Louise transcende laços fraternais. É uma declaração silenciosa de compromisso com os valores espirituais e morais que a rainha cultivou e desejava preservar. O contraste entre os dois posicionamentos dentro da família real tornou-se evidente. De um lado, o conservadorismo, enraizado na manutenção de status e controle de ativos. Do outro, uma visão voltada para o futuro, pautada no respeito à disposição da rainha e na valorização do serviço silencioso e dedicado. Este episódio não apenas revela a complexidade da gestão do patrimônio real, mas também ilumina as tensões humanas e emocionais que moldam o reino nos bastidores do poder. A herança de Balmoral para Lady Louise simboliza mais do que a entrega de uma casa. Representa a transmissão de valores intangíveis, lealdade silenciosa e devoção à monarquia, que não pode ser medida apenas por títulos ou riquezas. Para Louise, este gesto é o reconhecimento de uma vida dedicada à preservação do legado real,
Para Camila, é uma ferida que desafia sua compreensão do lugar que ocupa dentro da família. E para William, é a oportunidade de equilibrar tradição e humanidade, garantindo que a memória da rainha continue a guiar a monarquia em direção a um futuro consciente e respeitoso. Enquanto isso, Camila mergulhava cada vez mais fundo em sua intenção de alterar a vontade da falecida soberana. Seu objetivo justificava-se em termos de preservação da justiça e proteção da monarquia contra possíveis litígios, transformava-se, na realidade, em isolamento. Sem perceber, a rainha consorte afastava-se da confiança silenciosa que a próxima geração estava construindo, erguendo barreiras invisíveis em torno de si mesma. Prince William, com sua habitual compostura calma, percorria os corredores. Por trás de seus olhos azuis e atentos, ardia um estado de alerta aguçado. Relatórios não oficiais sobre atividades incomuns na área de armazenamento do Arquivo Real, onde os testamentos originais eram protegidos por camadas de segurança e juramentos solenes, chegaram até ele. Para William, a vontade de Elizabeth II representava muito mais do que uma divisão de propriedades. Era um legado espiritual, a última conexão calorosa com sua avó, uma mulher que dedicou a vida a ensiná-lo sobre lealdade, sacrifício e dever. As suspeitas do príncipe se confirmaram quando ele captou fragmentos de conversas vindos do estúdio auxiliar. A luz fraca passava pela porta entreaberta, revelando a presença de Camila, cuja voz carregava a urgência de quem acredita estar no caminho certo. Palavras sobre editar para continuidade ou remover detalhes supérfluos ressoaram como lâminas, cortando a confiança e a memória da soberana. A intenção de profanar a vontade da falecida rainha provocou em William um arrepio frio. Não de medo, mas de indignação. Sem hesitar, William empurrou a porta e entrou no espaço carregado do perfume de papel antigo e conspiração. Seu olhar encontrou Camila, que de pé junto a um baú de carvalho aberto, tentava disfarçar os documentos envelhecidos que segurava nas mãos. A tensão não precisava de palavras. Bastava a postura firme de William, ombros largos projetando uma sombra régia pelo corredor, para impor sua autoridade. Camila, mesmo tentando manter a compostura de uma rainha, traía-se nos suspiros curtos e nas mãos ligeiramente trêmulas, tentando esconder o arquivo. O confronto se desenrolou em silêncio carregado de tensão. Cada olhar perfurava mais do que qualquer argumento. Camila tentou justificar seus atos como proteção à monarquia, mas William, firme, respondia com um olhar profundamente desapontado. Aproximou-se, apoiou a mão na pedra da mesa, como se quisesse esmagar o engano que pairava no ar. Para ele, nenhuma justiça imaginária poderia se sobrepor à execução fiel das vontades de uma soberana falecida, e nenhum poder poderia estar acima da verdade histórica. O clímax do episódio chegou quando William determinou a criação de um sistema de supervisão completamente independente, removendo qualquer influência de Camila sobre as disposições privadas da rainha. A derrota da consorte foi silenciosa, mas devastadora. O poder, cuidadosamente cultivado, evaporava-se diante do firme compromisso do futuro rei com a integridade e o dever. Apesar de manter a postura impecável de uma consorte experiente, seda perfeitamente passada, colar de pérolas reluzente e sorriso social impecável, Rainha Camila carregava por dentro um vazio amargo. Embora ainda ocupasse o assento cerimonial ao lado do rei, as correntes mais vitais de informação já não passavam por ela. Todas as decisões referentes ao legado privado e às finanças pessoais da falecida rainha Elizabeth II agora estavam sob o controle de um grupo consultivo especial, composto por rostos novos, jovens, extraordinariamente discretos e escolhidos pessoalmente por Príncipe William. Cada vez que Camila tentava oferecer uma opinião ou intervir na divisão dos bens de Balmoral, recebia apenas acenos educados, porém firmes, acompanhados da explicação de que tudo se desenvolvia estritamente, conforme os protocolos de confidencialidade estabelecidos pelo Príncipe de Gales. A presença de William nas reuniões era como um iceberg, silenciosa, imóvel e carregada de pressão invisível. Ele não confrontava Camila com raiva explícita. Ao invés disso, exercia sobre ela uma cortesia negligente, uma arma mais afiada que 1000 críticas. Camila sentia sua influência diminuir.
aprisionada em uma ornamentada gaiola de vidro. Compreendia que William não apenas defendia um testamento, estava esboçando o contorno de seu próprio futuro reinado, no qual a lealdade silenciosa e a integridade inabalável prevaleceriam sobre cálculos egoístas ou poder nominal. Nesse cenário, Lady Louise Windsor permanecia em absoluto silêncio, fiel à natureza refinada da nova geração real. Ela não fazia exigências públicas, nem se envolvia nos debates que se desenrolavam em Londres. Fotografias raras, captadas por paparazzi, a mostravam passando o tempo em propriedades rurais, com a serenidade de um lago em Balmoral ao amanhecer. A compostura de Louise, sem querer, lançava um golpe silencioso à impaciência e aos planos de Camila. Para a atual rainha consorte, ver uma jovem protegida pelo príncipe de Gales, sem jamais precisar lutar por isso, era uma realidade impossível de aceitar. Alguns membros mais jovens da família real e cortesãos de longa data começaram discretamente a apoiar a abordagem resoluta de William, enxergando nele a imagem de um monarca decisivo, capaz de colocar os valores essenciais da família acima de relações pessoais complicadas. Olhares de respeito dirigidos a William tornavam-se mais frequentes, enquanto pedidos endereçados a Camila diminuíam progressivamente. Ela se sentia um fantasma em sua própria casa, atendida com cuidado meticuloso, mas sem voz ou peso real. Numa tarde enevoada, enquanto a névoa se espalhava pelas torres pontiagudas do castelo, Camila permanecia junto à janela, observando o horizonte distante onde se situava Balmoral Estate. Apertava o chale com força, sentindo o frio das palmas penetrar no coração. A pequena casa, outrora apenas um bem contestado, tornara-se agora um marcador silencioso de uma transferência de poder não declarada. Um novo círculo interno havia se formado, fechado, inabalável, e Camila entendia que permaneceria para sempre uma outsider, mesmo com a coroa cravejada de diamantes ainda sobre sua cabeça. No silêncio da sala de estudos de rei Charles III, apenas o leve arranhar de uma caneta sobre o fino pergaminho quebrava a quietude. Após meses de consultas legais extenuantes e relatórios confidenciais, o processo de transferência da pequena casa de Balmoral havia finalmente chegado à conclusão. O documento real, selado, repousava sobre a mesa, aguardando a última assinatura que encerraria todas as disputas silenciosas. Charles, com um olhar cansado, mas resoluto, lançou um breve olhar ao filho, Príncipe William, que permanecia em silêncio junto à janela. A ascensão oficial de Louise não era mera formalidade legal. Representava o reconhecimento tácito da posição de William na defesa das vontades da rainha e uma afirmação implícita de que o poder se deslocava gradualmente para a próxima geração. Do outro lado da mesa, Camila permanecia imóvel, os lábios comprimidos em linha fina e inflexível. Cada esforço para reverter a situação, cada esquema para influenciar o rei ou explorar brechas legais havia se dissolvido diante da determinação intransigente de William. O selo de cera vermelha sobre a disposição da rainha não apenas formalizou a herança, mas também abriu um novo capítulo na história interna da monarquia. Para o público externo, a monarquia continuava a operar suavemente, protegida por uma muralha impenetrável de confidencialidade. A mídia recebia comunicados cuidadosamente medidos, que mantinham a aparência de uma instituição estável e intocável. Porém, dentro das paredes do palácio, todos sabiam que se tratava de um marco decisivo. A derrota de Camila não se restringia à perda de uma propriedade modesta. Era a confirmação de que sua influência havia encontrado um limite. Até seus aliados mais fiéis começaram a ajustar comportamentos, redirecionando seu aconselhamento para o escritório do príncipe de Gales, e não mais para a rainha consorte. Poucos dias após a conclusão das formalidades, Prince William fez uma visita privada a Balmoral. Cercado pelas Highlands escocesas, com o vento cortante e a névoa serpenteando pelas antigas florestas de pinheiros, ele caminhou sozinho até a pequena casa que havia gerado tanta turbulência. O modesto chalé de madeira, encostado na encosta, captava a luz fraca do entardecer através de suas janelas. William pousou a mão no batente rugoso da porta, o mesmo lugar onde sua avó sentava-se a tomar chá e contemplar as montanhas distantes. Memórias de verões tranquilos, risadas de crianças reais e o olhar suave, porém firme, de Elizabeth II inundaram sua mente, suavizando as arestas de sua alma. Ali, sentiu o peso da responsabilidade e o conforto silencioso de ter protegido o último fragmento de memória de sua avó. Um juramento silencioso formou-se em seu coração, não por um trono,
mas por aquela avó amada. Ele preservaria o legado que lhe fora confiado. A pequena casa de Balmoral cumprira seu propósito. Deixou de ser o centro do confronto para tornar-se um símbolo discreto de uma transição de poder, ocorrida com calma, mas de forma irrevogável. Ao se afastar, sua sombra alongou-se pela terra escocesa, firme e solitária, marcando o fim de uma luta velada e o início de uma nova ordem sob seu comando. O sutil virar das estações refletia a consolidação silenciosa dessa mudança dentro do palácio. William, forjado pelas tempestades internas que enfrentara, começou a definir com clareza sua equipe de conselheiros. Não buscava nomes vistosos, nem figuras frequentemente noticiadas pelos tabloides. Sua escolha recaía sobre indivíduos caracterizados por discrição, devoção e lealdade absoluta à coroa. Cada ação tomada por William em relação à controvérsia da vontade transmitia uma mensagem silenciosa, porém firme, a todo o sistema da corte. O verdadeiro valor da monarquia reside na confidencialidade e na execução fiel do dever, não em demonstrações ostensivas de poder. Ao limitar a influência de Camila para proteger os desejos da avó, William estabeleceu uma fronteira moral clara. Quem tentasse manipular legados reais para ganho pessoal não teria lugar no futuro que ele estava construindo. Essa firmeza silenciosa carregava o peso de um monarca em amadurecimento, emergindo sob a sombra da tradição. No coração de Balmoral, Lady Louise Windsor iniciou suas primeiras visitas como legítima proprietária da pequena casa. Sem grandes reformas ou alterações estruturais, Louise dedicava horas a pequenas tarefas, limpava delicadamente molduras de fotografias antigas, reorganizava os livros que Elizabeth II havia folheado e cuidava do modesto jardim que margeava a varanda. Cada gesto era uma homenagem silenciosa à avó, preservando a memória de uma vida de dedicação discreta e devotada à monarquia. Para Louise, a pequena casa em Balmoral jamais foi um troféu conquistado em uma disputa de poder. Ao contrário, era um santuário de memórias, onde a presença calorosa de sua avó ainda parecia habitar cada viga de carvalho e se manifestava no aroma sutil de chá Earl Grey que pairava no ar. Cada detalhe da residência carregava lembranças de tempos serenos, de conversas discretas e da simplicidade que marcava a vida da rainha Elizabeth II. A escolha da soberana pela neta não se baseara em títulos ou ambições políticas, mas na pureza de caráter e na capacidade de permanecer alheia às distrações do poder. A simplicidade deliberada e a postura equilibrada de Louise tornaram-se a prova mais vívida do motivo pelo qual a rainha a escolhera para receber o legado mais sensível da família. Não apenas bens materiais, mas a confiança e os princípios que sustentavam a instituição monárquica. Enquanto as tensões entre membros seniores da família continuavam a ferver silenciosamente sob a superfície, Louise optou por permanecer fora do clamor. Transformou a casa em Balmoral em um emblema vivo de paz, gratidão e respeito silencioso. Não concedeu declarações à imprensa e não fez qualquer tentativa de exibir seu novo status. Essa humildade foi, paradoxalmente, a demonstração mais eloquente de poder, a capacidade de honrar um legado sem precisar anunciá-lo. O príncipe William, observando com atenção, viu nessa postura a confirmação de sua convicção sobre quem deveria compor o círculo de confiança do próximo reinado. Para ele, pessoas que valorizavam princípios fundamentais acima de títulos e aparências eram os aliados mais confiáveis. A integridade de Louise contrastava fortemente com a ambição velada de alguns membros da família, demonstrando que o verdadeiro poder não residia apenas em coroa ou posição, mas na fidelidade aos valores e à memória daqueles que vieram antes. Para a rainha consorte Camila, a nova realidade se impôs com uma quietude profunda. Embora continuasse a brilhar em cerimônias nacionais e a participar de reuniões estratégicas, percebeu que não detinha mais as chaves dos segredos mais vitais da família. Sua influência, antes imponente, gradualmente se desvaneceu atrás de cortinas de veludo, dando espaço a uma geração emergente cuja liderança era mais pragmática, disciplinada e orientada por princípios sólidos. O ressentimento acumulado ao longo de anos transformou-se em um peso silencioso nos cômodos vazios de Clarence House. Camila compreendeu, finalmente, que uma coroa poderia conferir posição, mas que respeito verdadeiro e poder real pertenciam apenas àqueles capazes de proteger a verdade. O ato de William, ao defender a vontade da rainha Elizabeth II, não se limitava a um gesto de piedade filial. Era também um manifesto de integridade, uma afirmação de que a monarquia deveria ser conduzida por princípios
princípios e não pela ambição de alguns. A narrativa da pequena casa em Balmoral se encerrou sem alarde, mas com uma imagem poderosa. William, no topo de uma colina, olhando para o vale abaixo, onde um fio de fumaça subia da chaminé da casa de Louise através da névoa matinal. A fumaça simbolizava o calor do lar, a sucessão tranquila e o compromisso duradouro de proteger o legado da rainha. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas com esse novo círculo de aliados fiéis, sentia-se preparado para defender o legado mais sagrado que a rainha deixara. A transferência de poder foi concluída em silêncio, deixando um patrimônio de confiança e um futuro assegurado pela integridade. O gesto de William revelou algo crucial sobre a liderança. Coragem nem sempre se manifesta em palavras ou atos grandiosos, mas na firmeza de proteger aquilo que é correto, mesmo diante de pressões internas e externas. Ele não apenas honrou sua avó, estabeleceu um precedente de justiça, responsabilidade e prudência para toda a instituição que um dia lideraria. Surge, então, uma questão que convida à reflexão. A ação resoluta de William em proteger a vontade da rainha foi apenas um ato de devoção filial ou um movimento político astuto para consolidar a autoridade e redefinir o círculo de poder antes de subir ao trono? A resposta permanece aberta, um convite para que se examine não apenas a superfície do protocolo real, mas a essência das escolhas que moldam o destino de uma monarquia. O silêncio de Balmoral e o cuidado com a memória de Elizabeth II mostram que, na realeza, os maiores atos de poder muitas vezes se manifestam na descrição e na proteção do que é intangível, confiança, legado e verdade. E enquanto o sol se levantava sobre os vales da Escócia, a fumaça da chaminé continuava a subir, lembrando a todos que a verdadeira liderança começa quando se protege aquilo que não pode ser comprado, a integridade do passado e a esperança no futuro.